Olá, Tia Lili está de volta. Vocês estão bem? Todo mundo se cuidando, né? Todo mundo tá bem? Hoje, Tia Lili voltou com outra aula. Quem é que imagina que aula que é a da gente hoje? Quem é que acha? Português, matemática, história, geografia, ciências? Qual será? História! Nós vamos ter hoje aula de história, tá certo? Hoje é 20/5/2020, tá certo? Nós teremos uma aula de história. Antes da gente começar a aula de história, vamos fazer o que mesmo? Vamos agradecer a Deus por estarmos bem aqui, não é verdade? Então vamos todo mundo juntar as mãozinhas. Tia Lili já falou e vai repetir. Toda aula, Tia Lili pedia para alguém, né, dizer o que queria fazer na oração. Aí Tia Lili às vezes pedia: Lavínia, você quer fazer a oração? Tia Lili pedia para quem mais? Gabriel, você queria fazer a oração? Pedia para várias pessoas, não é verdade? Pedia, Sofia, você quer fazer a oração? Não era? Lisandra, faça a oração. Então, a partir de hoje, quem quiser fazer a oração, vai pedir para a mamãe mandar a oração para a Tia Lili, tá certo? Aí Tia Lili vai fazer a oração aqui e vai dizer quem foi que mandou a oração. Tá certo? Tá combinado? Então, enquanto ninguém me manda oração nenhuma, Tia Lili vai fazer a dela, tá bom? É uma oração pequenininha, só de agradecimento, tá certo? Igual a gente fazia na sala. Então, vamos juntar as mãozinhas, abaixem a cabecinha, fechem os olhos, tá certo? Querido Deus, queria agradecer por estar bem, por minha família estar bem com saúde, porque o Senhor me guarda dentro do seu coração. Abençoe, meu Deus, toda a minha família, abençoe minha aula, faça com que eu consiga me concentrar, faça com que eu consiga ter calma nas minhas atividades. Abençoe, Senhor, meu pai, minha mãe, com muito amor e alegria. Amém? Amém! Muito bem! Eu estou muito feliz em estar de volta, tá certo? Estou com muita saudade. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Vai lá e comenta, tanto na plataforma como no zapzinho de Tia Lili. Vai lá e diz: olha, eu estou gostando, Tia Lili. Ó, Tia Lili, eu queria que você fizesse isso. Que aí a gente vai trocando ideias igual na sala, tá certo? Só que agora a gente não pode se ver e se apertar. Mas a gente tá com o mesmo carinho. Tia Lili faz as aulas para vocês com muito carinho, tá certo? Então recebam também as aulas com muito carinho e prestem muita atenção, tá certo? Nós hoje, na nossa aula, nós vamos usar o nosso livro, tá certo? Então podem pegar o livrinho de vocês, que depois Tia Lili diz qual será a página, tá bom? Então vamos lá? Registros da história. Nós estamos vendo e vimos, né, semana passada, sobre os registros da história. Antes da gente sair, a gente já estava vendo o registro da história, que a gente viu certidão de nascimento, né, são tudo registros, né? Então, a gente vai agora ver, certo? Um resumozinho bem legal, com um vídeo legal que a Tia Lili trouxe para você. Ô Tia Lili, e a gente vai falar sobre o que desses registros da história? Nós vimos em registro da história, vimos que existe o registro escrito, o registro, não foi isso? Que são as cartas, poemas, músicas, não foi assim que a Tia Lili disse? Viu os registros visuais, tá certo? Vamos ver outros registros que a gente tem na história. O que são esses registros? São fontes históricas. E o que são fontes históricas, Tia Lili? São algo que a gente vai ter para o resto da vida. Uma fonte histórica, vou dar um exemplo. Uma fonte histórica, a certidão de nascimento. Por que a certidão de nascimento é uma fonte histórica? Porque ali ela conta a sua história, o início da sua história, para o resto da vida. Aquela certidão de nascimento, ela pode servir para que seus netos, seus filhos, seus bisnetos vejam como era, como você nasceu, como é que era uma certidão naquela época. Então, os registros da história, eles servem para que a gente possa comparar a história de antes com a história do que está acontecendo e do que vai acontecer,
tá certo? Então, quem trabalha e quem pesquisa a história é para que a gente possa ficar muito informado com tudo que está acontecendo no nosso mundo, tudo que já aconteceu principalmente no nosso mundo, para que a gente possa comparar. Hoje eu consigo tirar determinados documentos que quando minha avó era nova, ela não poderia tirar. Então, a história ela vai evoluindo e vai trazendo para a gente coisas novas, tá certo? E vai trazendo pra gente lembranças eternas pra gente. As lembranças que a gente tem, as conversas que a gente tem com a avó, com o pai, isso também faz parte da história, tá certo? Isso faz parte do que da história, Tcheli? Eu vou ficar sabendo coisas da minha família através do que minha avó conta, através do que minha mãe conta, através de fotos. Isso tudo faz parte da história, não é verdade? Então agora a Tcheli vai passar um videozinho para vocês. Tiriri quer que vocês prestem atenção, tá certo? Não façam barulho para que vocês consigam entender direitinho, para que depois a gente discuta um pouquinho sobre o filme, tá certo? Então, tia Lili vai colocar o vídeo e vai tirar meu rosto para vocês não estarem olhando para mim, tá bom? E no quadro de hoje, vamos falar sobre os tipos de patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos dados pela própria natureza, envolvendo diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais do Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e a Toa das Rodas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural imaterial está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas. Gostaram? Gostaram do nosso vídeo? Então, o vídeo, ele vem trazer para vocês. Então, gostaram do vídeo? Gostaram do videozinho que o Tcheli colocou para vocês? Ele vem explicando um pouquinho do que a gente vai ver agora e do que a gente já viu, na verdade, sobre o que é cultura, não é? Sobre o que a gente encontra nos nossos registros históricos, sobre o que é fontes materiais, fontes orais, fontes escritas, né? Então podem voltar depois lá para assistir de novo, tá certo? Ele é bem legal, tá bom? Então vamos lá. Fontes orais, página 26. Vamos lá? Tia Lili vai começar a ler. Peguem o marca-texto, tá certo? Para que a gente possa marcar as coisas importantes. Tia Lili vai fazer do mesmo jeito que faz toda a aula. Vai ler um pedacinho explicando, ler um pedacinho explicando, ok? Podemos ir? Todo mundo pegou já? Tia Lili tá esperando.
Peguem o marca-texto e peguem o livro na página 26. Tcherili de vez em quando vira assim, porque é pra Tcherili ler, tá certo? Porque aqui no slide de Tcherili fica ruim de Tcherili conseguir ver, tá bom? Então vamos lá? Fontes orais. Muitos acontecimentos de nossa vida e outros fatos do passado podem ser conhecidos por meio de conversas com familiares ou de retratos de pessoas mais velhas, como os avós. Lembra que Tia Lili falou lá antes da gente assistir o vídeo que as nossas conversas, as nossas fotos, elas também servem como fontes históricas? Olha aí dizendo. Então, quando diz aqui, ó, podem ser conhecidas por meio de conversas com familiares ou de relatos de pessoas mais velhas, como os avós, eles dizem o quê? Quando os avós ou pessoas mais velhas, eles contam alguma coisa pra gente de que aconteceu lá na infância deles, pra nós é um conhecimento da história do que aconteceu na minha família, tá certo? Então, as conversas com familiares, os relatos, tá certo? Por meio os relatos e as entrevistas são tipos de fontes orais. Então, peguem aí, tá certo? Marca texto e grifem. As conversas com familiares, os relatos e as entrevistas são tipos de fontes orais. Como assim, Tia Lili? Elas são fontes orais. Orais, oral, ela já está dizendo o quê? Que ela é oralidade, ela é da nossa voz, ela é da nossa fala. Então, o que significa fontes orais? São fontes contadas, fontes faladas, tá certo? Então, quando a gente assiste um jornal, que o apresentador ele está falando, aquilo é uma fonte oral do que está acontecendo. Então, do mesmo jeito, são as fontes históricas, tá certo? Então, a fonte histórica, a fonte oral, ela é tudo aquilo que é contado pelas pessoas, tá certo? Como colocou aí, as conversas com familiares, os relatos de outras pessoas, tá certo? As entrevistas, elas são fontes orais. Quando a gente assiste uma entrevista, o papai ou mamãe que tá lá assistindo a entrevistazinha de um apresentador e a outra pessoa contando a história dela, ali é uma fonte histórica oral. Ela tá contando a história ou dela, ou a história de alguma coisa que ela foi pesquisar, mas ela está contando uma história. Então, a partir disso, vira-se fonte oral, tá certo? Posso continuar então a leitura? Este tipo de fonte geralmente é registrado por meio de equipamentos de gravação, de vídeo ou apenas de áudio. Isso aqui que nós estamos fazendo é um tipo de fonte histórica oral. Tia Lili, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou pegar esse videozinho que eu estou mandando para vocês e mostrar para outra pessoa. Ele está mostrando o que aconteceu hoje com a gente. Então, ele está através de quê? De um vídeo. Então, quando a gente vai em festa de aniversário, que tem gente filmando, tem gente tirando foto, aquelas filmagens com pessoas falando, com pessoas contando alguma coisa, são fontes orais e vão ficar guardadas para o resto da vida, não é verdade? Então, olha aqui. Como exemplo de registro, leia um trecho de uma entrevista feita com Bedjarrah Caibó, concedida em 2011. P1, tá certo? É quem está fazendo a pergunta e o R é o da resposta. Então, bom dia, Bedjarrah. Para começar, eu queria que você falasse seu nome, local e data de nascimento. Então, ele está fazendo uma pergunta e a pessoa vai responder. Meu nome é Bedjarrah Caiapó, nasci na aldeia Gorote em 25 de março de 1981. Então, quando ele disse o nome, onde ele nasceu e o ano que ele nasceu, ele está contando a história da vida dele. Ali tem um pedaço da vida dele, tá certo? Então, vejam só. Bedjarrah, seu nome tem algum significado específico? O que é específico? Algum significado ou é só Bedjarrah mesmo e não tem significado? Não, Caiapó tem. Nós somos da família Macrogé. Alguns nomes não têm significados, outros sim. Pergunta: conta um pouco pra gente como era a aldeia na sua infância. Bedjarrah, ele vai responder.
Guarapirá é a aldeia maior que tem lá. É o centro. A aldeia mãe. E quando nós éramos crianças, nós brincávamos muito de flecha. Nós andávamos junto com nossos pais e nossas mães na roça. E na roça também a gente brincava de caçar e de pescar. Então, quando ele vai contar essa história toda, ele está contando um pouco do que aconteceu na vida dele. Se ele está contando alguma coisa que aconteceu, é uma história. O que a gente conta que aconteceu na vida da gente é uma história. Então, quando ele pede assim, conte como era a sua aldeia quando você era criança, é uma história de quando ele era criança. A aldeia pode estar do mesmo jeito e ela pode estar muito diferente. Provavelmente ela vai estar diferente. Porque conforme vai passando o tempo, as coisas vão mudando, não é verdade? Muda os costumes e mudam também muito as atitudes de algumas coisas. Então, quando o índio coloca como era a tradição dele na aldeia, que ele ia para a roça com o pai e a mãe, que na roça ele brincava, que ele gostava muito de brincar de flecha, ele está contando como era a história dele na infância, certo? Então, ele está contando essa história como? Oral. Ele está contando essa história. Então, quando a gente conta, tá certo? É uma oralidade. Então, vira uma fonte oral. Até aqui todo mundo tá entendendo? Tá tudo ok? Então, vamos embaixo. Fontes materiais. Tudo que é deixado como resquício pelo ser humano que viveram em diferentes épocas e lugares pode ser entendido como fonte material. Primeiro, nós vamos grifar este parágrafo todinho, tá certo? Todo esse parágrafo até fonte material, tá certo? Tia Lili vai ler de novo para vocês saberem onde é que Tia Lili tá bom? Tudo que é deixado como resquício pelo ser humano que viveram em diferentes épocas e lugares pode ser entendido como fontes materiais. Então, tudo que olha o que ele colocou, tudo que é deixado pelo ser humano em diferentes épocas ou lugares ou atitudes que as pessoas têm, ele é considerado como fonte material. Vamos agora ler comigo, tá certo? Eu quero escutar todo mundo lendo comigo. Essa partezinha aqui, ó, rosa, tá certo? O que significa, pra gente entender o que significa resquício. Resquício, pedaço ou resto de pedra, metal, madeira ou de ouro, material ou substância. Então, o que é resquício? É um pedaço ou material de alguma coisa, de uma pedra, de ouro, de madeira, de metal, alguma coisa, um objeto, tá certo? É um objeto que a gente pode deixar. Aí ele se torna uma fonte material. Vamos continuar a leitura? Objetos como roupa, escultura, acessórios, brinquedos, materiais escolares, ferramentas, ferramentas de trabalho, utensílios domésticos, entre outros, podem ser usados como fontes para se conhecer ou estudar o cotidiano das pessoas no passado. Então, vou ler de novo e prestem atenção. Objetos como roupas, esculturas, acessórios, brinquedos, materiais escolares, ferramentas de trabalho, utensílios domésticos, entre outras coisas, podem ser usados como fonte para se conhecer ou estudar o cotidiano das pessoas. Então, se a gente olhar uma roupa de hoje e uma roupa de 50 anos atrás, elas são as mesmas coisas? Não é verdade? Elas não são iguais. Então, a roupa, ela vai contar mais ou menos, quando a gente olhar aquela roupa de 50 anos atrás, de como as pessoas eram. Se elas gostavam de se vestir mais comportadas, se elas gostavam de se vestir mais alegres, se elas gostavam de roupas mais escuras. Então, a partir dali, a gente tem como entender mais ou menos como eram as pessoas, tá certo? Utensílios. Se eu ver uma panela de 60, 70 anos atrás,
elas vão ser diferentes das de hoje. Então, eu vou entender que aquelas pessoas há 70, 80, 90 anos atrás, elas cozinhavam diferente das pessoas que cozinham hoje. Ferramentas de trabalho, né? As ferramentas elas vão evoluindo para que ajude mais as pessoas no trabalho, para que ajude mais a fabricar coisas mais rápidas. Então, elas tiveram uma evolução, então elas têm uma história quando a gente olha lá atrás. Quando a gente olha hoje uma ferramenta ou uma roupa, ela tem uma história, não é verdade? Ela conta uma história. Ah, mas Shelly, eu não consigo entender essa questão de história. Se a gente pensar em uma roupa, vocês aí que são pequenininhos, vamos parar vocês. Peça para a mamãe, ou para o papai, ou para a titia, para a vovó, para quem estiver perto de vocês, mostrar uma foto deles criança. Tá certo? Observem as roupas de como eles usavam quando eram crianças. E comparem se é a mesma coisa de vocês hoje. Né? Aí vocês vão me dizer. Se for igual, tá certo. Então, conta uma história de vocês hoje. Se não for igual, vai contar a história daquela época que eles se vestiam daquele jeito, tá certo? Quando a Tia Lili era pequenininha, a Tia Lili se vestia diferente de vocês se vestem hoje, não é verdade? Hoje tem coisas diferentes, a moda é diferente, então cada época que vai passando, as roupas elas vão contando uma história diferente, tá certo? E do mesmo jeito são os objetos de casa, os objetos de trabalho, os objetos da escola, todos eles têm uma história, tá certo? E conforme vai passando o tempo, ok? Essas histórias vão mudando. Entendido até aí? Vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide é na nossa próxima página. Vamos lá? Olhem aí! Como tem coisa para a gente observar nessa página? Observem aí para mim, observem essas imagens. Vou dar um tempinho para vocês observarem a imagem. Observem, parem para pensar, não falem com ninguém. Olhem cada objeto que tem aí, tá certo? Olhem tudo que Tia Lili vai fazer perguntas. Tá todo mundo esperando eu falar, é para olhar. É para observar o que tem aí nesse baú, o que tem aí nas outras coisas. Observem. Vejam se tem coisas iguais ao que a gente usa hoje, se tem coisas muito diferentes. Tá certo? Então, vamos lá? Olhem o primeiro objeto lá em cima. É uma moeda. Mas essa moeda aí, ela é igual às moedas de hoje? São iguais porque são redondas, né? Eu tenho certeza que eu escutei isso. Eu tenho certeza que eu escutei, porque é igual porque é redonda. Só porque ela é redonda que ela é igual, só isso. O resto ela não é igual. Então vejam só aí. Moeda de 50 centavos de cruzeiro, moeda do Brasil de 1992. Acredito que muitas pessoas que estão aí assistindo, pai, alguma mãe, conheceram estes 50 cruzeiros aqui, 50 centavos de cruzeiro. Foi uma moeda que veio antes do nosso dinheiro atual e ela era muito usada como os nossos 50 centavos, como os nossos R$1. Mas ela é diferente, não é verdade? Então ela conta a história do tempo dela, tá certo? Ela conta uma história de uma época que hoje você não vive mais, tá bom? Então ela conta uma história de que ela não tem o mesmo valor que hoje. Hoje esse dinheiro ele não tem mais valor. Não é verdade? Qual é o valor desse dinheiro? Esse dinheiro tem valor para quem é colecionador. Quem coleciona dinheiro, essas coisas, então, realmente quer esse dinheiro para colecionar. Mas quem não, ele perdeu o valor. Porém, ele tem uma história. Ele conta a história de quem usou ele, a história de quem juntava ele, feita a gente juntando os cofrinhos, tá certo? Embaixo, berço de madeira. Olhem esse berço. Ele parece um berço de brinquedo, não parece? Eu achei, quando eu olhei assim, eu disse, isso é um berço de brinquedo, Mas ele era realmente utilizado há muitos e muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, ele era utilizado. E ele é um bercinho assim, ó, feito cadeira de balanço, tá certo? Olha aí, ó. Olha embaixo dele que ele é assim, tá certo? O pezinho dele é curvado, então ele era um bercinho de madeira que ele balançava para as crianças dormirem, tá bom? Então, veja, esse berço de madeira, ele conta a história dele. Conta, não conta? Ele conta a história como ele era, ele conta toda a história dele. Hoje a gente encontra esse bercinho nas casas. A minha tia teve um neném, tem um bercinho desse. Tem?
Não tem, não é verdade? Esse berço, ele é um berço antigo, então ele só tem em museus, ele só tem com pessoas que colecionam esses objetos, eles são objetos que não se existem mais, a não ser que uma pessoa ache legal e mande fazer, mas que existe para você comprar um berço desse como existia nessa época, não existe mais, não é verdade? Ao lado do berço, nós temos o que? Parece uma jarra, né? E é uma jarra, ele parece um bule. Uma jarra de café feita de metal. Nas casas de vocês, quem gosta de café, e às vezes tem gente que nem gosta, Tia Lili gosta, né, minha gente? Vocês sabem que Tia Lili gosta de um cafezinho gostoso. Mas tem gente que não gosta de café, mas tem uma cafeteira em casa, né? Uma garrafa de café, uma cafeteira não, uma garrafa de café. Essa daí era uma garrafa de café. Feita de quê? De metal. Então, uma jarra de café feita de metal. As pessoas faziam café, colocavam nessa jarra para essa jarra ir para a mesa. E imaginem o peso dessa jarra. Como essa jarra era pesada, não é? Se ela era feita toda de metal, não é? E vejam como ela é rústica. O que é rústica? É esse aspecto mais grosseiro do material. Ela é bem grosseira o material dela, não é verdade? Isso significa que ela é muito antiga, certo? Ela é de colecionadores, você vai encontrar em museu ou em colecionadores, tá certo? Ao lado, nós temos um baú com brinquedos antigos. Então, vamos por parte. Nós temos um ursinho. Vocês estão vendo o ursinho aqui, ó, o ursinho. O ursinho até hoje existem, não é verdade? Mudaram algum material do ursinho. Os ursinhos antigamente eles eram mais duros, o pelo deles não era tão... para quem tinha alergia, eles não eram antialérgicos. Hoje em dia a gente tem muito mais essas coisas de ursinho antialérgico. Eles são mais macios, não é verdade? Porém, o ursinho a gente tem até hoje, não é verdade? Mudou o quê? O formato, mudou deles serem macios, tá certo? Então, isto mudou, mas o brinquedo do ursinho ainda existe, mas mudou a forma dele, não é verdade? Ao lado do ursinho, nós temos uma boneca com um cobertorzinho. Sempre existiu boneca, Tia Lili? Não. Teve uma época que começaram a surgir as bonecas. Até hoje, a boneca faz um sucesso com todo mundo, não é verdade? Todo mundo gosta, toda menina tem boneca, tem gente que é grande e gosta de boneca, não é verdade? E todo mundo gosta dessas bonecas estilo bebê. Porém, nesta época que tá essa bonequinha aí, ela era toda dura, dura, viu? Não era dura de apertar e afundar, não, era dura mesmo. Então elas não eram assim, um bebezinho gostoso de colocar no colo, como existem hoje. Hoje existe de boneca de pano a bebê reborn, que a gente vê a diferença que existem entre as bonecas, não é verdade? Então, hoje eles procuraram fazer mais as bonecas que as crianças podem pegar sem se machucar. Essa boneca ela era toda durinha, então acabava muita gente se machucando com ela, tá certo? Então, brinquedos antigos. Fontes imateriais agora. Então, tudo que a gente viu até agora são fontes materiais. Então, o que significa fonte material, Tia Lili? Tudo aquilo que a gente pode pegar, certo? São objetos antigos que contam uma história, mas são objetos onde a gente pode pegar. Então, agora a gente vai ver o que são fontes imateriais. As fontes imateriais podem ser definidas como algo intangível, ou seja, que não se pode tocar, que não é palpável. Tia Lili acabou de dizer, fontes materiais nós podemos tocar, nós podemos mexer, tá certo? Fontes imateriais é algo que é uma fonte de informação, uma fonte de cultura, mas nós não podemos pegar. Então, vamos grifar aqui. As fontes imateriais podem ser definidas como algo Pronto? Vamos lá? Como algo intangível, tá certo? Ou seja, que não se pode tocar, que não é palpável. Por exemplo, vimos que algumas fontes são objetos ou são registros em diferentes suportes físicos, como papel e madeira. Nós vimos lá atrás que existem os objetos, que existem o papel, tudo isso é uma forma de história, não é verdade? Só que a imaterial, ela não pode ser tocada. Então, vamos lá.
Já as fontes imateriais normalmente são transmitidas por meio de tradição oral. São exemplos de fontes imateriais: festas, celebrações, danças, costumes, folclore, formas de expressão, entre outras. Então, antes de Tia Lili explicar, Tia Lili quer que vocês grifem aí. Já as fontes imateriais normalmente são transmitidas por meio de tradição oral. Aqui, ó, já as fontes imateriais normalmente são transmitidas pela tradição oral. Vamos aí, neste quadradinho rosa, ler o que é tradição oral. Agora eu quero que escutar vocês lendo, tá certo? Bem alto. Tradição oral. Passagem de conhecimentos, costumes e valores feita de pais para filhos. Então, o que é tradição oral? Eu tenho um costume que minha mãe me ensinou. Eu vou passar para os meus filhos. Meus filhos vão passar para os filhos dele. Isso é uma tradição oral. São coisas que a gente vive, que a gente fala, tá certo? Que vai passando. Então, embaixo de onde a gente grifou, ele diz assim: são exemplos de fontes imateriais. Festas. Como que festa? São João, o Carnaval, o Bumba Meu Boi. Celebrações religiosas, por exemplo. Danças, um frevo, um chachado, uma ciranda, tá certo? São danças que são costumes. Costumes, por exemplo, o costume de... Deixa ele pensar aqui um costume de determinadas comidas, o costume de vestir saias, o costume de andar com o cabelo preso, o costume de andar pintado, o costume de andar de brinco. Cada lugar tem um costume diferente. Esses costumes são chamados de tradições. E essas tradições são as fontes imateriais, tá certo? O folclore, que é enorme, que a gente conhece, o folclore ele tem o quê? Ele tem as lendas, são fontes imateriais, ele tem as danças, ele tem as comidas típicas. Então, tudo isso são fontes imateriais. Formas de expressões, por exemplo, oxi. Oxi é uma expressão e é uma fonte material do nordestino. Tá certo? Então, as expressões, elas são fontes imateriais. Por exemplo, lá em Minas é oi trem, foi um trem. Esse trem, é para dizer que foi uma coisa boa, uma coisa grande, é uma fonte imaterial de Minas Gerais. Tá certo? Então, cada lugar, cada região, cada estado, tá certo? Eles têm uma fonte material de expressões e de costumes diferentes. Lá no vídeo, a gente viu que eles colocaram a Feira de Caruaru, né? Nossa Feira de Caruaru, ela é conhecida mundialmente, certo? Então, ela é um bem material nosso. Ele é um bem material palpável, ela não é uma fonte imaterial, ela é um bem material. Mas só que a cultura que Caruaru traz, a cultura do forró, a cultura do chachado, a cultura das comidas típicas do São João, elas são tudo fontes imateriais, tá certo? Então, olhem aí essas duas figuras aí embaixo. A primeira é uma baiana preparando um acarajé. Quem aqui já comeu acarajé? Tia Lili nunca comeu, morre de vontade de comer, mas também nunca comeu, não. Alguém já comeu acarajé? Depois me diz se acarajé é gostoso, tá certo? Que Tia Lili tem vontade de comer, mas tem um medo danado de comer. Então, isto aqui é uma fonte imaterial. Por quê? Porque as baianas, não é a comida ela é uma fonte, mas as baianas, elas têm uma história. Elas se vestem desse jeito porque elas têm uma história. É passado de mãe para filha, para neta. Então, é uma tradição de família se vestir dessa forma e ir vender acarajé na Bahia. Então, ela é uma tradição passada de família, de mãe para filha, de filha para neta. Então, assim, como ela é passada dessa forma, ela se torna uma tradição e se torna uma fonte imaterial, tá certo? Ao lado, os bonecos de Olinda, os famosos bonecos gigantes da cidade de Olinda, em Pernambuco, no nosso estado. São usados em eventos festivos como o carnaval. Então, aqui, assim, a gente vê muito esses bonecos de Olinda nas ruas, né, de Olinda, principalmente,
época de carnaval, não é verdade? Mas existem outras festividades ou alguma comemoração mais específica em Recife ou em Olinda mesmo, que eles colocam também os bonecos na rua. Esses bonecos, eles são criados para homenagear as pessoas. Então tem boneco ali de todo jeito. Tem Ana Maria Braga, tem Xuxa, tem tudo que vocês imaginarem tem ali. Tem os presidentes que já passaram pelo Brasil, tem a cara deles lá, tem os artistas. Então, assim, eles são feitos, esses bonecos gigantes, para homenagear alguém. E nessa homenagem, esses bonecos, eles ficaram famosos mundialmente. Então, eles se tornaram um patrimônio, certo? De tradição de Pernambuco. Então, o que se torna uma tradição que vai passando, certo? Ela é uma tradição oral ou uma tradição feita dessa forma e ela se torna uma fonte imaterial, tá certo? Porque o carnaval é uma fonte material, certo? O frevo é uma fonte material. Ele é algo que passa de gerações para gerações, tá certo? E ele conta uma história. Mesmo quem não gosta de carnaval sabe que existe uma história ali por trás. Existe uma história atrás do São João. Não é só o São João, não é só o forró. Existe a história toda que contempla o São João, o carnaval, a Páscoa. São tudo festas de tradições. Festas que vai passando pela família, de vó para filha, de filho para mãe, tá certo? Então vai passando de geração para geração. Certinho? Então agora nós vamos. E agora nós vamos fazer a atividade, tá certo? Então como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, a Xelili vai explicar, vai dar 5 minutinhos, vocês fazem e eu volto para responder. Então marque um X nos itens que correspondem a documentos pessoais, documentos que servem para mim, para você. No número 2, destaque do material de apoio as imagens referentes aos tipos de fontes históricas e depois colhe-as nos espaços correspondentes de acordo com a legenda. Material, fonte escrita, fonte visual e fonte imaterial. Estão aqui, ó, tá certo? Tá lá no material de apoio, mas ele colocou aqui para você saber qual é o desenho que você vai procurar lá atrás, tá bom? E aqui, tá certo? Você vai marcar um X, ok? Observe a imagem a seguir. A que tipo de fonte histórica essa imagem se refere, ok? E agora, nós vamos dar o tempo legal. Tic-tac, 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 tic-tac. Tá vendo aí o reloginho falando com vocês? Então, o Tchelili vai dar 5 minutinhos e volta, tá certo? Um beijo, façam bem rapidinho a tarefa.
Olá, voltei. Conseguiram terminar? Vamos fazer com tia Lili para a gente ver? Vamos lá? A gente vai começar a fazer, tá certo? Então, pessoal, vamos lá fazer nossa correção? Então, vejam só. Marque um X nos itens que correspondem a documentos pessoais. Então, documentos pessoais são aqueles que são meus, seus, da sua mãe, não é de mais ninguém. Então, carteira de vacinação, correto. Fotografia, não, fotografia pode ser de todo mundo, não é verdade? Livros também, pode ser para todo mundo. Certidão de nascimento, cada um tem a sua, então um xizinho aí. Material escolar, não, né? Não é só meu, esse aqui foi feito só para mim. Passaporte, aquele ali é só meu, então isso aí é passaporte. Carteira de identidade, cada um tem a sua, muito bem. Calendário, não, calendário é feito para todo mundo, não é verdade? E título de eleitor, cada um tem o seu, então ele é um documento pessoal, tá certo? Coloquem o sinalzinho de certo, não esqueçam de estar corrigindo. Destaque do material de apoio às imagens. Então, vamos lá. Material, fonte, material, aqui ó, ele está pintando. Fonte visual, onde a gente pode estar vendo. Fonte escrita. E fonte imaterial, que é a capoeira, tá certo? A capoeira ela é uma fonte imaterial, ela é de cultura, ok? Na próxima página. Vamos lá? E agora nós vamos para a nossa agenda do dia. Olha aí como o tia Lili colocou várias borboletas para alegrar o dia de vocês. Trouxe uma borboleta bem bonita para vocês, tá certo? Então, hoje é quarta-feira, dia 20/5. Nós em História tivemos os registros da História, páginas 26 a 29. Tivemos a correção da atividade. Tivemos um vídeo bem legal, né, bem animado. E para casa, a tia Lili vai deixar uma tarefinha bem legal para vocês. Observe as fontes históricas que existem em sua casa. Olhem ao redor da casa de vocês e vejam o que tem. Se tem fotos antigas, se tem alguma roupa antiga, tá certo? Aí vocês olhem lá e aí vocês vão poder conversar com o papai, ou com a mamãe, ou com a vovó que estiver perto de vocês nesse momento, que a gente sabe que a gente tá longe das avós, mas tem gente que mora com as avós, né? Uma tia, tá certo? Então, é o momento de vocês realmente irem à procura dessas fontes históricas dentro da casa de vocês. Tá certo? Vejam o que tem, vejam se tem algum objeto antigo. Tem gente que guarda objetos antigos em casa, um dinheiro antigo, tá certo? Aí a tia Lili vai ficar esperando as experiências de vocês sobre as fontes históricas que vocês encontraram em casa, tá certo? Então, ó, um beijo bem grande no coração de vocês. Assistam às aulas, prestem atenção, tá certo? Agora nossas aulas estão com formato diferente, estão com o formato que a gente espera por vocês para fazer a tarefinha, tá certo? Então, assim, procurem um horáriozinho que seja bom para vocês fazerem essas tarefinhas, para que vocês estejam com contato também com o conteúdo e com tia e com os outros coleguinhas de uma forma virtual, tá bom? Um beijo bem grande no coração de todo mundo e até a próxima aula.